Título: Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1901. Agora estamos iniciando o 6º volume das publicações de Freud. Então, esse é o primeiro texto desse volume. Subtítulo: Esquecimentos, lapsos da fala, equívocos na ação, superstições e erros. Agora ele apresenta a bibliografia das edições alemãs. Vou ler só o ano e o nome. 1901, Monatscher Psychiatrie, Neurologie. 1904, em forma de livro, Berlim. 1907, segunda edição ampliada, mesmos editores. 1910, terceira edição ampliada, mesmos editores. 1912, quarta edição ampliada, mesmos editores. 1917, quinta edição ampliada, mesmos editores. 1919, sexta edição ampliada, Leipzig e Viena, Internationaler Psychoanalytischer Verlag. 1920, sétima edição ampliada, Leipzig, Viena e Zurigue, mesmos editores. 1922, oitava edição, mesmos editores, reimpressão da anterior. 1923, nona edição, mesmos editores, reimpressão da anterior. 1924, décima edição, ampliada, mesmos editores. 1924. Aí tem G.S. 1929, 11ª edição, mesmos editores, reimpressão da 10ª edição. 1941, G.W. Agora temos a bibliografia inglesa, Psychopathology of Everyday Life. 1914, Londres, Fisher Unwin, Nova York, Macmillan. 1938, Londres, Penguin Books, Nova York. 1939, mesmo tradutor. 1938, em The Basic Writings, WRITINGS, of Sigmund Freud, Nova York, Modern Library. Mesmo tradutor. Tá escrito mesmo TRAD, acredito que seja tradutor ou tradução, porque às vezes temos problemas aqui de tradução que pode ser mesma tradução ou mesmo tradutor. 1949, Londres, Ernest Benn, mesmo tradutor. 1958, Londres, Collins, mesmo tradutor. Agora inicia-se o texto do editor inglês. A presente tradução inglesa inteiramente nova é de autoria de Alan Tyson. Das outras obras de Freud, apenas uma, as Conferências Introdutórias de 1916 até 17, rivaliza com esta em termos da grande quantidade de edições que teve em alemão e do número de línguas estrangeiras para as quais foi traduzida. Em quase cada uma dessas numerosas edições, inclui-se novo material no livro e, nesse aspecto, poder-se-ia pensar em semelhança com a interpretação dos sonhos e os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade.
aos quais Freud fez constantes acréscimos durante toda a sua vida. Na verdade, contudo, os casos não se assemelham. Nesses dois outros livros, o material novo, em sua maior parte, consistiu em ampliações importantes ou em correções dos dados clínicos e das conclusões teóricas sobre a psicopatologia da vida cotidiana. A quase totalidade das explicações e teorias básicas já estava presente nas primeiras edições. A grande massa dos acréscimos posteriores consistiu meramente em exemplos e ilustrações adicionais, abre parênteses, parcialmente fornecidos pelo próprio Freud, mas sobretudo por seus amigos e discípulos, fecha parênteses, destinados a esclarecer melhor o que ele já havia examinado. Sem dúvida, a Freud compraziam particularmente tanto as próprias anedotas quanto o fato de ele receber uma confirmação tão ampla de seus pontos de vista, mas o leitor não consegue deixar de sentir, vez por outra, que a profusão de novos exemplos interrompe e até confunde o fio central da argumentação subjacente. Aqui, como no caso dos livros de Freud sobre os sonhos e os xistes, porém talvez em maior escala, o tradutor tem de enfrentar o fato de que uma grande parcela do material com que irá lidar depende de jogos de palavras totalmente intraduzíveis. Na versão anterior, Brill deu ao problema uma solução drástica. Omitiu todos os exemplos que continham termos impossíveis de traduzir para o inglês e inseriu diversos exemplos próprios que ilustravam pontos semelhantes aos omitidos. Esse foi, sem dúvida, um procedimento inteiramente justificável naquelas circunstâncias. Na época da versão de Brill, a obra de Freud era quase desconhecida nos países de língua inglesa e era importante não criar obstáculos desnecessários à divulgação deste livro, expressamente projetado pelo próprio Freud para o leitor comum. O êxito com que Brill logrou esse objetivo evidencia-se pelo fato de que, em 1935, sua tradução já tivera 16 edições e muitas outras iriam seguir-se a elas. Ademais, os exemplos de Brill eram excelentes em sua maioria e, com efeito, 2 ou 3 foram incluídos por Freud em edições posteriores do original alemão. Ainda assim, existem objeções óbvias a que se perpetue essa situação, especialmente numa edição que vise aos estudiosos mais aplicados dos textos de Freud. Em alguns casos, por exemplo, a omissão da parte do material ilustrativo de Freud inevitavelmente acarretava a omissão de algum comentário teórico importante ou interessante.
Além disso, embora Brill anunciasse em seu prefácio a intenção de, abre aspas, modificar ou substituir alguns dos casos do autor, fecha aspas, essas substituições no texto, em geral, não são explicitamente indicadas e o leitor fica às vezes sem saber ao certo se está lendo Freud ou Brill. A tradução de Brill, convém acrescentar, foi feita a partir da edição alemã de 1912 e permaneceu inalterada em todas as reimpressões posteriores. Desse modo, ele passa ao largo do imenso número de acréscimos feitos ao texto por Freud nos 10 ou mais anos subsequentes. O efeito total das omissões devidas a essas diferentes causas é estarrecedor. Das 305 páginas de texto da última edição, tal como impressas nas Gesammeltwerk, cerca de 90 a 100 páginas, abre parênteses, isto é, quase um terço do livro, fecha parênteses, até hoje nunca foram publicadas em inglês. O caráter integral da presente tradução, por conseguinte, é contrabalançado pela perda indubitável de facilidade de leitura em virtude da política da edição estandarte de lidar com jogos de palavras pelo método prosaico de fornecer as expressões originais em alemão e explicá-las com o auxílio de colchetes e notas de rodapé. Encontramos a primeira menção feita por Freud a um ato falho na carta enviada a Flies em 26 de agosto de 1809, abre parênteses, Freud, 1950, carta 94, fecha parênteses. Ali ele diz, abre aspas, finalmente compreendi uma coisinha de que suspeitava há muito tempo, fecha aspas, travessão. O modo como um nome às vezes nos escapa e em seu lugar nos ocorre um substituto completamente errado. Um mês depois, a 22 de setembro, carta 96, ele dá outro exemplo a Flies, dessa vez o conhecido exemplo de Signorelli, publicado naquele mesmo ano em forma preliminar na Monat Schrift für Psychiatrie und Neurologie, 1898, e depois usado no primeiro capítulo da presente obra. No ano seguinte, a mesma revista publicou um artigo de Freud sobre as lembranças encobridoras, 1899, tema que ele tornou a examinar de modo bem diferente no capítulo 4 adiante. No entanto, seu tempo estava inteiramente tomado pelo trabalho de determinar a interpretação dos sonhos e preparar seu estudo mais breve sobre os sonhos, 1901, e ele só se dedicou seriamente sobre a psicopatologia da vida cotidiana no fim do ano de 1900. Em outro daquele ano, Freud, 1950, carta 139,
ele pede a anuência de flyers para a utilização como epígrafe da obra da citação do Fausto, que de fato veio a ser impressa na página de rosto a 30 de janeiro de 1901, carta 141. Ele informa que a obra está, abre aspas, em ponto morto, semi-acabada, mas logo terá prosseguimento, fecha aspas. E a 15 de fevereiro, carta 142, anuncia que terminará a obra dentro de mais alguns dias. Na verdade, ela surgiu em julho e agosto, em 2 edições do mesmo periódico de Berlim, que havia publicado os estudos preliminares. 3 anos depois, em 1904, a obra foi publicada pela primeira vez em volume separado, praticamente sem nenhuma alteração, mas daí por diante fizeram-se acréscimos quase contínuos no decorrer dos 20 anos seguintes. Em 1901 e 1904, o livro tinha 10 capítulos, 2 outros, abre parênteses, que agora constituem os capítulos 3 e 11, fecha parênteses, foram acrescentados pela primeira vez em 1907, na Biblioteca de Freud. Foi encontrado um exemplar da edição de 1904 com folhas de anotações inseridas, nas quais ele anotara sucintamente outros exemplos. A maioria destes foi incorporada às edições posteriores. Outros, desde que parecessem interessantes, foram aqui incluídos em notas de rodapé nos lugares apropriados. A especial simpatia com que Freud encarava os atos falhos se devia, sem dúvida, ao fato de eles serem, juntamente com os sonhos, o que lhe permitiu estender a vida psíquica normal às descobertas que antes fizera em relação às neuroses. Pela mesma razão, ele os empregava regularmente como o melhor material preliminar para introduzir nas descobertas da psicanálise os estudiosos que não eram médicos. Esse material era simples e, pelo menos à primeira vista, imune a objeções, além de se referir a fenômenos experimentados por qualquer pessoa normal. Em seus textos expositivos, Freud às vezes preferia os atos falhos aos sonhos, que envolviam mecanismos mais complicados e tendiam a conduzir rapidamente para águas mais profundas. Eis porque inaugurou sua grande série de conferências introdutórias de 1916 até 17, dedicando aos atos falhos as 3 primeiras, travessão, nas quais, por sinal, reaparecem muitos dos exemplos das páginas seguintes, e deu aos atos falhos prioridade semelhante em suas contribuições à revista Scientia, SCIENTIA, não sei como ler,
1913, e a Enciclopédia de Marcuse, 1923. Apesar de esses fenômenos serem simples e facilmente explicáveis, Freud pôde com eles demonstrar aquilo que, afinal, foi a tese fundamental estabelecida em A Interpretação dos Sonhos: a existência de dois modos distintos de funcionamento psíquico, por ele descritos como os processos primários e secundários. Ademais, outra crença básica de Freud encontrava apoio convincente no exame dos atos falhos, travessão. Sua crença na aplicação universal do determinismo aos eventos psíquicos. É nessa verdade que ele insiste no último capítulo do livro. Teoricamente, seria possível descobrir os determinantes psíquicos de cada um dos menores detalhes dos processos anímicos, e talvez o fato de esse objetivo parecer mais fácil de atingir no caso dos atos falhos tenha sido outra razão para que exercessem sobre Freud uma atração especial. De fato, ele tornou a referir-se exatamente a esse ponto em seu breve artigo, abre aspas, As Sutilezas de um Ato Falho, fecha aspas, 1935b, um de seus últimos escritos.